Olá, gente, boa tarde, né? Boa tarde. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos e a gente está estudando o capítulo 3, a percepção inocente. E a gente vai iniciar a partir do parágrafo 4, que aqui no livro é página 39. E quem vai começar para nós hoje é a Kátia. Kátia, por favor. Boa tarde a todos, né? Então, o capítulo 4, né? Eu quero saber se alguém quer ler do 4 até, aliás, da sentença 1 até a sentença 3. Alguém quer ler? Eu posso ler para você, Kátia. Grata. Faz assim, ó. O sacrifício, parágrafo 4, né? O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Ele só surge do medo e as pessoas assustadas podem ser perversas. O sacrifício, sobre qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deveria ser misericordioso, até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. É até aí, né? Sim. Quer ir até a conclusão do parágrafo? Pode. Tranquilo. Você quer ir até o final? Até o 7. Tá. Tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar. E isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Exatamente isso, né? Então, ele inicia assim, né? Aqui no parágrafo 4. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus, né? Daí eu fiquei pensando, porque Deus é amor. Deus não pune ninguém, né? Isso veio para mim, né? Então, o sacrifício só surge do medo. E pessoas assustadas podem ser perversas. Porque uma pessoa assustada, ela não está consciente, né, daquilo que ela está nem sentindo, na verdade. Ela não consegue, eu penso assim, nem descrever. Ela está assustada. Com o quê? Né? Então, ela age, né? E aí ela pode ser uma pessoa que chega à perversão, a ser perversa mesmo, né? Aí ele diz assim, o sacrifício, sob qualquer forma, é uma violação da minha injunção, segundo a qual deverias ser misericordioso, até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. Então, o sacrifício é uma violação da injunção de quem, né? Da imposição de quem? Não de impor, né? Mas que aquilo que vem do nosso Criador é real, é verdadeiro, né? Então, ele para mim ficou interessante, né? Quando ele diz, é uma violação, que quando eu estou fazendo isso, eu estou violando aquilo que o Criador, que o Cristo em nós, o Espírito Santo, é que eu não sei dizer o nome corretamente, né? Então, segundo a qual deveria ser misericordioso, até mesmo como o teu Pai no céu é misericordioso. E aí eu faço essa pergunta assim para mim, né? Será que eu sou uma pessoa misericordiosa? Já que eu sou filha de Deus? Já que eu venho estudando aqui, né? Eu venho aprendendo algumas coisas. O mínimo já é maravilhoso, né? Descobri sim que além de misericordiosa, eu sou invejosa, eu sou mentirosa, eu sou tudo isso e um pouco mais, que faz parte dessa crença coletiva, e tudo vem do medo. Tudo vem do medo, eu tenho que dar uma explicação tal, porque eu nem sei que estou sentindo medo de outra coisa, e eu faço uma projeção para cá, uma projeção para lá, e aí eu vou para o sacrifício mesmo, né? Mas o meu caminho, o nosso caminho, não sei se eu posso falar nosso, Sara, é porque eu penso em conjunto, né? Mas assim, então, o meu caminho é
observar se eu sou uma pessoa misericordiosa. Eu percebo que algo está chegando para mim, né? Uma palavra, e se eu me lembro e se eu percebo, né? Se eu consigo sentir naquele momento que aquela pessoa está mais inconsciente que eu. Então, quando eu não reajo, eu sou misericordiosa. Porque isso aí, né? Em algum lugar da Bíblia eu vi. Tá, eu né? posso só te interromper para te fazer uma pergunta? Sim. Quando você não reage e você é misericordiosa com quem? Com a pessoa que está fazendo aquilo, que está totalmente inconsciente. Porque eu sei quem mora dentro dela, mas ela não sabe. Por isso que está fazendo isso. E você não está sendo misericordiosa com você mesmo? Sim, claro, porque até eu sou ela. Entendeu? Sim. Sim, lembrei também, né, quando eu estava lendo, lembrei só um minutinho, Márcia, já vou te dar a palavra. Lembrei também da oração do São Francisco, né? Ali é uma misericórdia, né? Fazer-me instrumento de vossa paz, né? Aquilo que eu vejo naquela pessoa, que eu tenho dentro de mim, ela está sendo um professor para mim, para eu ter misericórdia dela. Daí eu já não tenho mais aquilo dentro de mim, porque eu consegui ver aquilo e não fazer mal à pessoa, não julgar e etc. e tal. Nesse sentido. Sim, Márcia. Eu não sei se eu vou saber explicar o que veio aqui para mim. A misericórdia aí para mim tem todo sentido de você estar direto com a mente certa, entendeu? Você unificar. Então, quando eu entendi assim, nas suas palavras, Cátia, quando você falou, eu estou sendo misericordiosa, então eu estou sendo filha de Deus, eu estou una a Deus. Isso. Foi nesse sentido. É isso, Sara? É isso. Ai, desculpa. Sim, eu também entendo assim. É isso mesmo. É que eu já estou vendo a pessoa, né? A ação com outros olhos. E eu vejo a pessoa como a mim mesma. Tudo uma coisa só. Sim, né? sim, mas eu estou vendo algo que ela está fazendo que eu não estou fazendo. Entendeu? Aí, ao invés de jogar pedra na pessoa, de julgar e de me sentir melhor que ela, que é a coisa pior que tem ainda, né, do que é o que a pessoa está fazendo, eu preciso ter misericórdia dela, ter compaixão dela, né? Porque ele diz assim, deverias, segundo a qual, deverias ser misericordioso, até mesmo como teu Pai no céu é misericordioso. Então, se o nosso Pai é misericordioso, por que eu vou ser diferente disso? Né? Isso não é analiticamente, isso a gente sente. Né? Isso a gente sente. Cada um tem uma história aqui, né? Cada um tem uma caminhada, né? Aquilo que lá atrás era um terror para mim, hoje eu percebo e já não significa nada. Aí vem a misericórdia, né? A compaixão, eu uso as duas palavras como sendo uma, mas da maneira que eu consigo perceber no momento, né? Então, quem levantou a mão primeiro foi a Márcia Lacerda, a Sandra Ribas. Você vai falar, Sandra? É que você levantou, acho que deslevantou, né? Não sei. Levantou e disse, levantou, adorei isso. O meu eu estava levantado, mas já falei. Já Tá, aí então, Kátia, agora vamos interagir, eu quero te fazer umas perguntas. Sim. A Sandra perguntou para você. Então, o que é ser misericórdia, né? Misericordioso. Sim, misericordioso. Em algum outro lugar onde eu também estudei alguma coisa, não foi o curso milagre, essa palavra misericórdia não era muito usada. Ela foi colocada a palavra compaixão, né? Misericórdia é a pessoa entender, para mim, né? Da maneira que eu aprendi, a gente não fala assim, ô pai, tem misericórdia de mim. Quando eu faço uma coisa que não é legal, eu não falo isso, eu falo, pai, tem compaixão de mim. Para mim, é quase como um sinônimo.
É uma maneira de olhar para o outro e ver realmente que ele está inconsciente. E que eu não vou reagir àquilo lá, porque senão eu não... O que eu estou aprendendo aqui? Né? O que eu estou aprendendo? É ser misericordiosa comigo mesmo. Quando vem o processo de auto-chicotagem, quando está virado no giraia, né? Como eu disse esses dias na aula passada, né? Hoje eu estou virada no giraia. Não era que eu estava com raiva, sabe? Eu estava confusa, eu estava angustiada, né? Então, ter compaixão de mim mesmo. Dizer, ó, é tua mente, Kátia, isso é tua mente que, por um deslize teu, que é natural, no meu caso é normal, é tua mente que te pegou antes de você colocar a segunda meia. E aí você está nessa situação assim, a Sara até respondeu com outras palavras, dizendo isso para mim. Né? Então ela sentiu o quê? Misericórdia de mim, ela sentiu compaixão de mim e me tirou da cruz, me tirou do sacrifício. Deixa eu fazer uma ideia, eu quero fazer uma pergunta aqui. Sim. O que vocês entendem aqui quando ele está falando o sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus? Quem é o sacrificado, gente? Nós mesmos? Mas quem é o nós mesmos aí, né? Quem é que sacrifica, entre aspas, né, para eu entender o que você disse, quem é que sacrifica o nós mesmos? O ego. O ego. Segundo a natureza, né? Então assim, a palavra aqui, né, segundo, né, porque o sacrifício ela tem até tinha assim, sacro-ofício, né, ofício sagrado, né, mas aqui ela, no nossa linguagem e dentro desses termos, eu penso que ele mudou o significado. Então ele entrou na ideia de sacrifício mesmo, né, a gente tem a ideia de um sacrifício, normalmente é um sacrifício de alguma coisa, um animal, né, aquelas coisas de oferenda, né, até sacrifícios humanos que a gente tem historicamente, é isso, né, mas aqui o sacrifício é quando isso não acontece, até então por isso que a gente vai entendendo a ideia da misericórdia. Então ele junta as duas coisas, por isso que ele está dizendo assim, ó, o sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para Deus. Por quê? Quando a gente não está em espírito, mas está ligado nessa ideia do medo, ou está ligado a essa ideia do ego, está acontecendo um sacrifício, mas é um sacrifício interno, porque que no sacrifício, né, botando assim que o sacrifício existe pode existir uma morte, pode existir uma ruptura, ou pode existir normalmente o quê? Um sofrimento. Então, normalmente tem o quê? Nossa culpa, nossos medos, nossos desafetos, nossos... né, arrependimentos, ou seja, então isso é o sacrifício, a gente olha para a vida de uma forma sofrida, então ela é um sacrifício, ela não é um sacro ofício, né, poderia botar de forma invertida, que seria um ofício sagrado. Então quando você usa a palavra, daí pode até ser usando assim, né, essa ideia da misericórdia, você está... o ofício se torna sagrado. Então, você se torna realmente... Aí, esse sacrifício, da forma como comumente a gente pensa, porque para nós a palavra sacrifício, ela não é uma palavra positiva, né? Ainda não, né, não se tornou, não é... Nós não somos um pouco capazes de perceber isso. Aí, acontece isso, né? Então, a ideia... E aí, isso aí entra em... A gente pode pegar a ideia, né, a palavra nas ideias das nossas crenças, né, aquelas pessoas que trabalham demais, né, que veem a vida de uma forma sofrida ou vivem a vida de uma forma sofrida, isso é um sacrifício de si mesmo, né, do si mesmo aí, no caso, é o ego que está fazendo isso, né, é só nessa ideia para entender, porque como a gente ainda tem uma coisa muito do Cristo, do sacrifício, da morte dele, não, a gente traz para nós aqui, trazemos para nós essa ideia, né, que a vida não é para ser sofrida. E a gente, como coletivo, costuma viver a vida assim. Né? A gente olha para fora e vê uma vida ruim,
né, dolorido de sofrimento para fora no mundo coletivo, e às vezes olhamos para nós mesmos e vivemos dessa forma. Daí, isso ele fala assim, o sacrifício, né, quando estamos sacrificando o nosso ser, o nosso Deus, o nosso Cristo interno, é uma noção totalmente desconhecida para Deus. É isso, né? Isso. Aí que a chegou a pincelar. Ela falou assim, ele só surge do medo, né? E pessoas assustadas podem ser perversas. Essa aí é outra ideia também. A gente pensa que é perverso com o outro, mas a gente é perverso com a gente. É onde a gente tem que ter mais cuidado. Vocês conseguem entender a ideia de ser perverso consigo mesmo? Alguém consegue lembrar algum exemplo pessoal? Algum exemplo que já tenha visto? Sim, eu sou muito burra. Ih, mas como eu sou chata, meu Deus, como eu sou burra. A gente não fala isso? Acho que é por aí, né? É. E emocionalmente também somos bastante perversos, não somos? Então, Às vezes não tem palavras, mas tem algumas coisas aqui dentro, né? através do pensamento, né? Que a gente fica maquinando aquela coisa assim, que não é mais, que é do passado e não sai. E aí a gente sente raiva, ódio, né? Do passado, por exemplo, por alguma coisa que aconteceu, né? Se foi com a gente ou com alguém, não importa. Aí quando a gente está tendo esse sentimento, a gente está sendo perverso com quem? Com o passado? Não, com presente. Com quem está aqui, né? Com esse corpo, com essa pessoa, né? Com A esse gente ser. não exerce o perdão consigo mesmo. Ou então, como está usando aqui a própria expressão da que acho que você explicou, misericórdia. Aí a gente entende a misericórdia. Sim. Porque ele fala assim, se o Pai do céu é misericordioso, por que você, que é imagem e semelhança, não pode ser misericordioso com você mesmo? Exatamente isso que eu entendi. Não é assim? Muito bom. Não é eu não vou conseguir falar, gente, essa palavra. Misericordioso. É grande. Não é? Não é assim? Então, a gente tem que lembrar disso. Como a Kátia falou, a gente tem que ser mais amoroso consigo mesmo, né? Mas por conta disso, porque a gente vive ainda de uma ideia de que tudo tem que ser difícil e tudo tem que ser sacrificante. E dependendo da forma que a gente foi educado, podemos ter problemas nas relações, né? Que muitas tônicas. Alguns é nas relações, alguns é no trabalho, alguns é com o mundo, né? Às vezes alguns é com tudo isso, mas a gente tem umas tônicas de sacrifício, né? É muito, eu tenho que me sacrificar pelos meus pais, pela minha família, né? Eu tenho que isso, né? Ou então eu tenho que lutar pelas causas do mundo, porque, né? Eu tenho que morrer por elas, né? Eu estou falando assim porque tem gente que pensa assim. Não estou falando que todo mundo é assim, mas tem um monte de gente que pensa assim, né? Então, é isso, né? Então, a gente lembrar que é isso que ele está querendo dizer, que o sacrifício aqui é um equívoco, porque a não ser que ele se torne um sacro ofício, um ofício sagrado. Então, aí é quando o espírito está fazendo o serviço dele. Isso. Tá bom? É por isso que eu falei que é uma coisa que a gente sente. Sim. Não é uma coisa programada. Eu vou ter misericórdia daquela pessoa, não dá. É algo que a gente vai sentindo, né? Poxa vida, como está inconsciente, né? Fazer esse movimento porque você está fazendo isso com você. A gente não consegue fazer o melhor pelo próximo se a gente também não está buscando fazer o melhor por nós mesmos. É uma coisa que vai e vem. É um fluxo, algo que acontece aqui dentro. Tá? Aí você quer continuar aqui o tem sido difícil ou você quer que eu continue aqui? Continue, daí eu posso falar a respeito? Não, eu já li. Você quer falar a respeito? Pode ler. Falar. Ele diz, eu preciso ler de novo, então. Ele fala assim, tem sido... você quer que eu leia para você? Então eu vou ler até o final e você fala, então. Sim, tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Agora é a ideia que a gente conversou, né? Porque temos que... embora o que a Kátia disse é o certo, mas temos que entender que não existe ninguém lá fora.
né? Que esse é o grave de Maria, né? O ego toma um ensinamento, ele toma, às vezes, um ensinamento que é real, né? Que tem a sua verdade, e usa contra si mesmo, né? Porque não tem ninguém lá fora. Então, como ele diz assim, ó, tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios, tá? É só por isso. Bons professores, né, nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar. E aterrorizar é atacar. E isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Kátia, você quer falar alguma coisa? Sim. Quero, porque aqui tem algo bem interessante mesmo. Né? Aliás, o que não é interessante nesse livro? Né? Né? Então, a Sara disse assim, né, que tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios, né, conforme você mesmo falou, não há ninguém lá fora. Então, aquilo que eu faço é um bumerangue, volta para mim, porque não tem outra pessoa lá fora. Meu Deus do céu, toma conta, como eu digo assim, né. Daí tem algo aqui bem relevante, na minha compreensão, né. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. E a pergunta que eu faço é se aqui no grupo nós já nos sentimos alguma vez aterrorizados pelos nossos professores. Se alguém aqui já se sentiu ameaçado, criticado, não, você está errada, eu nunca ouvi isso, né? Para mim, né, isso é a própria compaixão. Porque eu posso usar só meu exemplo, eu como estudante aqui, às vezes eu falo coisas totalmente desconexas. Nem no outro estudo que a gente faz, nem nesse, eu não ouvi de nenhum desses professores dizerem assim, alto lá aí que você está errada, você não está entendendo nada aí, ó. Não. Eles ouvem, né? E aí eu chamo isso também de compaixão, de misericórdia, né? Eles se sacrificam, né? Tipo assim, deixa eu ouvir toda essa história, deixa a pessoa falar. E aí eles vêm assim, com assertividade, né? Porque já tem uma prática, vem com assertividade e coloca as coisas no lugar. Então, um livro desse porte aqui depende muito do professor que a gente tem, na minha compreensão. Porque eu conheço outros professores, né? Não estudei com eles, né? Mas eu vejo assim, que cada um tem uma maneira de navegar no ensinamento, né? E aqui eu sinto assim, tranquilo. Tranquilo no quê? Eu não preciso sentir medo de errar, eu não preciso sentir medo de falar de mim, eu não preciso sentir medo de nada, porque eu não vou ser repreendida. Não tem porquê, né? Não existe aquele ego assim de, fica quieta aí. Isso causa uma ferida na pessoa e a pessoa desiste do estudo. Haja visto que esse livro não é um livro convencional. Não, para mim ele não é convencional. Né? Ele é um livro bem profundo, bem metafísico mesmo, né? Então, ser um professor, para mim, assim, é uma dádiva, é uma coisa maravilhosa, sabe? Porque aí o ensinamento, ele já vem até dissolvido dentro de nós, assim, ó. E aquilo toca profundamente o coração da gente, né? E eu sinto muita gratidão. E porque ele diz aqui, ó, aterrorizar é atacar. A pessoa se sente o quê? Não, eu não vou caber nesse lugar. Aí vem a autoestima lá embaixo, aí vem o sentimento de inferioridade, tudo que a gente não é. Aí a mente vem, pega nessa hora e fala, ó, tá vendo que eu disse que você não é isso que você pensa que você é? Ó, até o professor está dizendo isso de você, ó. Então, olha a bendita das palavras que saem da boca de um professor. A pessoa pode não entender aquilo e voltar para aquela crença milenar que tem, né? De que eu não mereço Deus, de que eu não mereço esse estudo, de que ele é muito difícil para mim, né?
Isso que eu chamo de acolhimento, né? Do professor ver que a pessoa não está sabendo o que está falando. Aí vem com aquele jeitinho, todo tranquilo, né? Não é com mimimi. Eu não vejo isso no nosso grupo. É com assertividade, mas com um carinho tão grande que coloca aquilo no lugar. E aí a pessoa, no caso eu, sinto mais vontade ainda de estudar. Me motiva a estudar cada vez mais. Sim, Márcia, por favor. Vamos lá, mais uma vez, eu não sei se eu vou me fazer entender, mas eu entendi esse pedaço. Bons professores nunca aterrorizam os seus alunos. Como assim? Eu sou professora de mim mesma. Eu não posso entrar em culpa. Eu estou me aterrorizando quando eu penso que eu sou culpada de alguma coisa, entendeu? Eu acho que esse sentido aí de professor é conosco mesmo. Não sei se eu entendi errado, entendeu? A gente viver em culpa, achar que está em pecado, isso é aterrorizar. Uhum. No meu entender, foi assim que eu vi. Não sei se seria isso. Eu concordo com suas palavras também. Mas quando uma pessoa chega aqui no estudo desse porte, ela vai olhar o professor. Aí com a continuação, né, que a gente vem percebendo, é assim. Então eu sou o meu professor também. Eu tenho que ter responsabilidade pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas palavras, pelas minhas ações. A gente começa a tomar posse de quem a gente é, no sentido de estar mais consciente, né? O professor são as duas mãos dadas, assim, ó, levando a pessoa. Até porque, Kátia, o professor do livro, que é Jesus, Sim. a abordagem dele é amorosa, né? É um bom professor, né? Professor, sim. E aqui nós somos quem, né? Olhando assim. Exato. Quem? Não o Jesus, né? Não, somos os filhos de alunos. Deus, né? Aquilo que ele disse que nós somos. Nós somos os filhos de Deus, né? Entrando naquilo que a gente estuda em outras aulas, né? Que só existe um corpo, só existe um Cristo, só existe uma consciência, né? Então, você colocou muito bem colocado na minha compreensão, né? O professor, Jesus, né? É o Cristo. Fala, mestra. Ela tem que abrir, porque ela que abre o leque pra gente. Não, assim, eu acho que os dois pontos de vista, eles se completam, tá? Porque, assim, tem esse aspecto, né, de que às vezes alguém aqui, no caso, pode pegar como, entre aspas, eu que direciono as aulas e tal, então eu sou tida, entre aspas, sou colocada como uma professora, né? Mas também tem isso que você falou, Márcia. A gente não pode ser um bom professor se não é um bom professor de si mesmo. Né? Então, assim, se porventura, uma pessoa que estuda um livro desse, né, e ela não compreendeu algumas coisas, né, vamos botar assim de uma forma simbólica, ela ainda é cheia de culpa, cheia de medo, cheio disso, né, a hora de se expressar e de falar e até de explicar algumas coisas aqui dentro, ela vai aterrorizar os seus alunos, porque ela vai passar exatamente isso para os seus alunos, ou para quem ela está explicando. Então, é uma coisa que uma junta com a outra, né? Então, a ideia é essa. Se eu entendo que Por isso que a ideia que o livro fala, né? E a gente também estuda em outros livros, é a ideia da impecabilidade. Tentar ser o mais impecável possível em tudo que você faz, em todas as coisas que você diz, faz, pensa e sente, né? Nessa ideia. E aí, logicamente, que a ideia do amor aí, né? Como a Márcia falou, da amorosidade, ela é o carro-chefe, né? Então, por isso que ele usa muito essas expressões, até no próprio livro. Misericórdia, amor, né? Ele não usa a palavra compaixão, mas é nessa ideia, né? De se igualar, né? Entender que todos somos todos somos filhos de Deus, estamos todos no mesmo patamar, né? E porque se nós se porventura, né, isso é nós no sentido assim, se nós nos equivocamos numa ação, o aluno ou a pessoa a quem estamos nos dirigindo também vai sentir esse mesmo impacto, né? Então, por isso que buscar a impecabilidade é o melhor,
porque senão, como ele diz, eu vou acabar atacando. Né? Como a Kátia disse, a pessoa pode se sentir defraudada, pode se sentir humilhada, ela pode se sentir, né, menos do que ela já se sente, né? E aí o resultado, o que é? O fracasso do aprendizado, porque ela não aprendeu, né? E isso conosco também. Então é sempre uma ida e uma vinda. É meio isso que eu entendi também. Não fica longe dessas duas coisas, né? Porque existe uma ideia aqui de um grupo de estudos, né? E um estudo, eu sei que existe um monte de gente que estuda o livro, não sei de que jeito, né? Que tem alguns que devem ser os que coordenam, que levam adiante, né? Mas também tem a ideia daqui de que esse livro é para nos ensinar a ser um professor e ir para a vida. Sim. Né? Então, aí a gente vai para a vida, né? No sentido de no nosso dia, e ensinar o nosso irmão da melhor forma, não aterrorizando ele, né? Como é que é assim, essa ideia, né? Se for olhar, né? Do Cristo, religioso, ligado à ideia cristã, né? Que a gente vai para o inferno, que a gente é culpado, né? Bababá. Ou seja, toda essa conversa aí, ela tem que sumir do nosso ensinamento para qualquer um, né? Então a gente tem que aprender a falar o certo para a pessoa, né? Mas se a gente ainda continua, que não tem um espirro aqui, continua querendo né, se sentir culpado, viver ainda dentro dessas linhas, dessas crenças, nós vamos aterrorizar o próximo e não vamos estar ensinando o próximo. É isso. Alguém quer fazer algum comentário? Que eu acho que, não sei, né, se ficou alguma dúvida. Fernanda, por favor. Pode falar, Fernanda. É o microfone. É assim, eu senti assim, quando você fez a pergunta, se algum professor, agora eu que não sei a palavra, colocou medo, né, na gente alguma vez, né? Eu digo assim, eu acho que o que a Kátia falou, perfeito. Nós aqui no grupo só temos professores que nunca nos deixam à vontade, né? Eu falo assim, eu lembro de professores, isso não serve também do que a gente lembra quando criança, de algum professor no ginásio, ficou muito na minha memória, que era de matemática. E eu passei a ter muito medo da matemática, porque era uma professora de 0 a 10. A nota dela era 0 ou 10. Não tinha outra nota, era 0 ou 10. Então, todo mundo tinha muito medo dela. Tanto é que quando a gente se encontra com alguém, que não é muito raro, né? Mas todo mundo lembra da tal professora de matemática, que era ou 0 ou 10. Então, ela veio da lembrança dela nessa história de aterrorizar, né? Então, ela era uma má professora. Embora ela se dissesse uma professora de matemática, é nessa ideia, né? Ela tinha porque ideia. No conceito dela era assim. E ela, na verdade, não ensinava ninguém, porque não existe isso, né? Ou seja, a matemática é algo que tem que se aprender, como qualquer outra coisa, né? Mas isso e é assim que nós vivemos a nossa vida. A gente aterroriza a nossa vida também, entende? Nós somos maus professores, como a Márcia disse, maus professores para nós mesmos. Porque pegamos exemplos como esse da Fernanda, do passado, de coisas que nós vimos, e às vezes usamos na nossa vida. E aquilo ali foi um ensinamento errado, equivocado. E a gente às vezes continua repetindo ele. Porque nunca pensou em fazer diferente, né? E daí quando a gente dá conta, né? Então isso é mudar as nossas relações. A gente muda a relação conosco e muda de fora de fora. Porque a partir que a gente passa a ser esse bom professor interno, nós seremos um bom professor externo. Muita gente, por isso que ele fala que aqui, tem sido difícil para muitos cristãos reconhecer que isso se aplica a eles próprios. Se você pegar a Bíblia em si, né? Vou pegar a Bíblia lá, fala de várias coisas que no mínimo, amar a si mesmo como o próximo, né? Amar o próximo como a si mesmo, é o contrário, né? E muita gente não faz isso, né? Então, o cristão não reconheceu isso ainda. Então, a gente, como ensinamento, né, com esse livro, com vocês,
a gente tem sempre que ser um bom professor, né? Sempre, mas o bom professor é aquele que, primeiro, que ensina aqui dentro. Não tem como, você não vai ensinar uma coisa que você desconhece bem, por exemplo, né? Se você é uma professora de português, por exemplo, se você não estudar, não fizer o mínimo, você não vai ensinar o português certo para o seu aluno. Você tem que ter a noção básica, né? Então, a mesma coisa com relação ao autoconhecimento. Então, aquilo que você conhece e já sabe sobre si, você é capaz de explicar. O que você não conhece, fala, não sei. Uhum. Acabou. Você não é obrigado a saber tudo. Aliás, ninguém sabe tudo, né? Mas a gente não é obrigado. Então, o que acontece é que aí que a gente, às vezes, pega coisas emprestadas de outros, enrola a vida e ensina errado. E pensa que está certo. Ensina o próximo errado. Então, a gente deve se ater àquilo que sabe. Né? Lógico que o esforço, né? A ideia de buscar conhecer mais e aprender mais, melhora ainda mais, né? Não dá para ficar na linha rasa, né? Eu agora não posso, não sinto mais, não devo sentir mais culpa de nada. Não. E aí ficar parado não vai continuar sendo um mau professor, porque a culpa vai estar lá e todas as outras coisas continuam lá. Se ficar só aqui. Então tem que ter a ação junto. Como a Márcia falou também. Entendeu? Entendi. Muito obrigada. Então vamos aos 5 aqui. Vamos lá. Referiram-se corretamente a mim como, ou entre aspas, ele colocou, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, fecha aspas. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Aí ele fala assim, corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa a inocência com força, não com fraqueza. Então, voltando lá de novo. Referiram-se corretamente a mim como, entre aspas, Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Fecha aspas. Mas aqueles que representam o Cordeiro manchado de sangue não compreende o significado do símbolo. Alguém quer falar sobre essa frase? Essas 2 frases? Posso falar, Sara? Fique à vontade. Tá. Então, referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quantas vezes nós ouvimos isso na infância, né, na igreja, na adolescência? Mas aqueles que representam o Cordeiro de Deus, que representam o Cordeiro manchado de sangue, não compreendem o significado do símbolo, né? Na minha compreensão, essa parte aqui, é assim, o quanto eu ainda estou presa nessa crença de até não merecimento, desse Cordeiro de Deus que tira o pecado, e aí o que é o pecado, né? Ensinaram para nós que é uma coisa, mas é outra, né? O quanto eu estou dentro disso ainda, sujeito, e aí eu vou me sentir mais culpada, lendo um negócio desse aqui, né? Desculpe. Né? Porque não compreendi o significado do símbolo. E daí eu vou para a cruz. O manchado de sangue aqui me trouxe essa coisa assim, que eu mesma me crucifico por não ter entendido o que o livro está falando, né? Porque ele diz assim, posso continuar, Sara? Corretamente compreendido,
é um símbolo muito simples, né? Que fala o quê? Da minha inocência, da inocência de quem nós somos, que estamos migrando, não é bem essa palavra, mas qual é pelo menos para mim, qual é o meu trabalho aqui? É dar uma arejada nessa mente cognitiva que está lotadíssima de crença, de culpa e etc e tal. Como é que eu vou me sentir inocente se eu ainda estou me culpando por algo que eu fiz lá quando eu tinha 5 anos de idade? Se a professora Albertina bateu em mim, porque eu disse que faltou um B na palavra que ela escreveu lá no quadro. E faltou o B mesmo, ela bateu em mim. A professora bateu em mim. Então, olha a ferida que fica dentro de uma criança. Como é que ela vai entender um negócio desse aqui, que professor é bom? Porque aqui para mim, é em alguns graus que eles estão falando. Desde esse professor que é professor dentro, que existe sim, né? Mas com essa mente cheia de crença, eu vou olhar para esse professor de primeira? Não. Eu preciso de outro professor que venha me auxiliar a fazer isso, né? A abrir essa porta para mim, né? Para que eu compreenda a minha inocência, a minha inconsciência, porque eu sou um ser inocente, né? Enquanto ser mesmo, né? Por isso que Jesus diz, né? Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus, né? Puras, não tem maldade, não tem malícia, né? Então a pergunta que eu faço, né? Quantas maldades eu tenho ainda? Quantas malícias eu tenho? Eu costumo muito me perguntar coisas. E aí eu não fico hoje já não fico mais me prejudicando por isso. Eu detecto aquilo e eu vou mais fundo. Daí eu vou para o meu silêncio. Por exemplo, eu estou com raiva. Estou com raiva, estou com inveja, estou com ciúme. Então, não adianta cognitivamente eu querer resolver isso. Porque cognitivamente eu só sei que eu não devo sentir inveja, nem ciúme, nem orgulho, nem essas coisas. Mas isso não vai resolver para mim, né? Não resolve, né? Então eu preciso olhar para isso dentro de mim, sem me julgar, que é ir para o silêncio, me voltar para dentro, para que esse professor que mora dentro de todos nós dilua essa crença que eu tenho, esse sentimento que eu tenho, porque o sentimento veio da crença. Pode ver, toda crença boa é um sentimento bom. Então, toda crença que não é boa é um sentimento também que não é bom. Dessa maneira que eu venho compreendendo assim, né? Quando ele fala que a respeito que eu, Kátia, não consigo compreender o significado do símbolo. E se eu compreender corretamente, é muito mais simples. É eu me lembrar de quem eu sou quando eu faço aquilo em quem eu estou. Estou na mente. É assim que eu entendi. Eu estou no ego. Eu sou melhor do que você. Entende, Márcia Lacerda? Me sinto melhor do que a Márcia Lacerda. Aí tem o ciúme, tem a inveja, tem um monte de coisa. Né? Quando eu vou para dentro, o professor fala, sabe de nada, inocente. Você não é isso, né? Você nem conhece, na verdade, esse sentimento. Porque a pergunta é, será que nós conhecemos mesmo o que é inveja? Eu estou com inveja, porque a Sara tem um diadema lindo e eu não tenho. Eu estou com inveja, porque a Fernanda sabe mais. Eu estou com inveja, porque a Sandra tem uma casa linda e eu não tenho. Será que eu sei o que é inveja mesmo? Ou eu estou dentro da crença do que conceituaram que era inveja? Né? Eu vou muito fundo assim dentro de mim mesmo. Então, eu chego à conclusão de que eu não sei, mas eu sei que ela existe e que ela mora dentro de mim. Aí eu vou procurar onde que ela está. Aí eu faço isso, para que eu venha, devagarzinho, me tornando o que eu de fato sou, inocente. Inocente. Inocente, como uma criança. Né? Eu posso ler o 3, Sara?
Eu queria só falar do sim, depois sim. primeiro, só para... Sim, Porque eu penso que isso que ele colocou aqui referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. A Fernanda tinha comentado já no início, isso é uma coisa tradicional, assim, eu acho que isso é uma coisa bem cristã, assim, né, botando até antiga, cristã antiga, assim, deve ser talvez até do início da igreja mesmo, da ideia, né, então, assim, mas aí ele fala assim, aqueles que representam o cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo, corretamente compreendido, é um símbolo muito simples, que fala da minha inocência. Quando ele colocou entre aspas, né? sim. Eu penso que ele não está falando de forma pessoal, ele está falando da ideia do Cristo, Sim. né? Então a ideia de que o Cristo em si, ele realmente ele é capaz de tirar os pecados do mundo, no sentido de que o Cristo é capaz de entender essa ideia de que não sente culpa e da ideia da inocência, né? Porque inocência é o oposto de culpa. Então é mais ou menos, eu não conheço muito isso aí, essa parte de igreja e de coisa, então não sei, né? Talvez fique, né? Se alguém depois quiser falar alguma coisa que conheça, né? Mas seria nessa ideia. Então o que ele está querendo dizer? Quando você acredita, né, nisso, de que o Cristo na cruz, né, morreu na cruz para, como é que é, para tirar os pecados do mundo, né, você está acreditando nisso que ele está dizendo assim, um cordeiro manchado de sangue. Exatamente. Então é nessa ideia. Eu entendo, vou muito rasamente aí, né? Então é nisso que eu entendo. Então nós pegamos uma ideia equivocada. Realmente, o Cristo em si, ele pode terminar com os pecados, no sentido assim, né? Mas de forma consciente, como a Kátia chegou a pincelar na forma como ela pensa e trabalha sobre si, né? Mas quando nós não percebemos dessa forma, ou não buscamos perceber dessa forma, nós estamos manchando, né? Nós temos a ideia, né? Um Cristo, como diz, crucificado, porque ainda pensamos que temos pecados, né? Eu não estou conseguindo explicar exatamente, mas é que nos colocamos como culpados, então nos crucificamos. E, na verdade, é a ideia de que o Cristo em si, ele pode nos ajudar nesse trabalho, né? E aí a ideia da inocência, porque não somos culpados, né? Vou até isso, ó. Eu não consigo ir muito mais profundamente nessa pedaço, porque isso é uma crença, eu acho que é uma crença, e eu não conheço ela muito bem. Né? Ele fala, né, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não, ele ensina como a gente tirar. Jesus, eu vou usar a palavra Jesus porque está aqui falando na linguagem cristã, né? Então Jesus é o manual da salvação. O manual da salvação. Tudo que ele falava era para todos nós, não era só ele. Pode olhar, inclusive ele fala assim, nem eu te condeno, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Aí vem uma outra citação, aquietai-vos e saiba que eu sou Deus dentro de vós. Sim, entendi. Mas como Isso para mim era um conflito antes, sabe? Porque as pessoas elas foram educadas a ver de forma sempre do lado de fora, né? Então, quando a gente passa a voltar essa mesma ideia para dentro, então passa a ter um significado real. Por isso que ele fala que corretamente compreendido é um símbolo muito simples, que fala da minha inocência. Enquanto a gente vê tudo para o lado de fora, né, dessa forma histórica, como se explica, né, como se costuma se entender, né, na maioria das organizações, ou religiosas, ou filosóficas, ou até mesmo como as pessoas pensam a respeito, né, tá equivocado. Sim. Quando a gente volta para dentro, né, aí muda. Sim. Então, a mesma frase, ela tem um sentido real. Daí ela passa a ter um sentido real, outro mundo é quase praticamente verdadeiro. Sim. Seria nesse sentido. Sim.
Eu compreendi assim também, né? E para mim, na leitura que eu só consegui olhar para o estudo hoje, né, depois do almoço, eu comecei a perceber coisas assim que eu aprendi, né? E aqui até hoje eu ouço em algum outro lugar, ou de alguma outra pessoa, e eu só ouço, né? Porque eu não posso mexer com a crença das pessoas. Eu comecei a ver assim, quanta crença ainda a respeito dessa dor de Jesus, o Cristo, né? Ainda tinha dentro de mim. E o quanto eu ainda teria que sofrer para chegar em algum lugar se eu já estou. Eu só preciso. Por isso que ele fala da mente aqui nesse livro. Então, quando fala da mente, né? Aqui em outros capítulos, ele vem falando da mente. É para a gente olhar para essa mente cognitiva, no caso eu entendi assim, olhar para essa mente cognitiva, porque se não tem um condenador, se não tem alguém me chamando, um poder me chamando de pecador, né, conforme você falou, se eu não vou para o inferno, então o que tem, qual é a ligação que tem isso com a mente? São as crenças que eu tenho. Olhar para isso e ver o medo, por exemplo, o medo ai meu Deus, que medo, porque eu fiz tal coisa um dia na minha vida, e aí é sujeito que eu vá até para o tal do purgatório, que é o meio de caminho, né? Essa palavra que também foi criada, né? É você ficar purgando em algum lugar, nesse Deus eu nunca acreditei. Não acreditei. Aí veio a crença de quê? Mais pecador ainda, porque nem Deus não acredita. Não, eu vou ficar purgando o quê? Se eu já estou pagando os pecados, como diziam, né, as autoridades da igreja. Então, ele usa uma linguagem aqui tão tranquila que fica, às vezes, dificultosa no horário do estudo de compreender mais profundamente, né? Por isso que ele diz assim, a respeito da inocência, né? Corretamente compreendido, é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. Por quê? Porque assim, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não. Aqui fez o pecado, digamos assim, errou o alvo, né? Não foi assertivo com a palavra, não foi impecável com a palavra, magoou o outro, é aqui que vai ter que resolver. Não tem um Jesus para me salvar. Isso não existe, para mim não existe. Não tem um Jesus que vai me salvar e não tem um Jesus que morreu para me salvar. Ele foi morto. Isso aí, quando eu soube disso, eu senti um alívio, porque eu me sentia, antes, uma criminosa. Que eu estava no meio daquela multidão, se eu estou encarnada hoje, eu deveria estar lá também, e matando o Cristo na cruz e dando risada da morte dele. Então, não é algo individual, é eu comigo, né? Eu comigo no sentido de trabalhar a minha mente, ensinar a essa mente o que está escrito aqui, né? Entender um pouquinho mais, um pouquinho de cada vez, o que está escrito aqui, e aí ver o que brota de sentimento. E se o sentimento não é um sentimento confortável, aí deixar assim, o dono de tudo, o Criador, dissolver, que é o ser em nós, digamos assim, dissolver, né? Sim, exatamente. Percepção equivocada, porque não tinha conhecimento, exatamente, porque me foi ensinado desse jeito. Então, para mim, aquela pessoa tinha conhecimento, hein? Porque tinha um lugar em uma igreja. Eu era pecadora, que ia lá ajoelhar em cima do milho, porque eu pedia para limpar aquela estátua lá. Eu tinha 9 anos. Por que ninguém limpa o sangue de Jesus? Porque para mim ele estava vivo, hein? Então, olha como como uma criança, lá na fase adulta, como isso se reflete na fase adulta. Porque viu aquilo. Aí a pessoa vem e fala assim, não, você é enxerida. Você não tem o direito de falar de Jesus, porque você é criança. Aí vem aqui o Cordeiro de Deus e fala, faça assim e volte a ser criança. Entende? São conflitos em cima de conflitos, e esses conflitos geram crenças, e crenças até por livre e espontânea obrigação que a gente adquire, né? Para agradar a isso e aquilo, né?
por livre e espontânea obrigação, né? Eu achei assim, bem, vi assim, eu senti no meu coração, né? É bem interessante o que ele diz, né? Desse Deus, desse Pai no céu, é misericordioso. Né? Aí continua então, Kátia, o leão e o cordeiro, para a gente encerrar, ver se consegue encerrar esse parágrafo. Tá. O leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Aí ele fala assim, bem-aventurados Está no os puros. 5. Mas é que a gente está estudando 5. É porque no estudo da passada, a gente foi até o 3, né? Aí eu fui colocando umas setinhas, coisa aqui, nesse daqui. Tá, então deixa eu ir até o final sozinha aqui, aí vocês vão fazendo as perguntas para a gente encerrar esse parágrafo. Ó. Tá, o leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Daí ele fala assim, é outra maneira de dizer a mesma coisa. Né? Então ele está dizendo assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, né? É outra maneira de dizer a mesma coisa, que é o quê? O leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflitos, mas naturalmente vivem em paz. O que vocês entendem quando está lendo isso aí? Ele fala assim, uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde destruição com inocência, porque associa a inocência com força, não com fraqueza. A gente associa essa inocência à criança, né? Não é, né? Não. Como é que é? Pode repetir, Sara, me perdoe. Você quer que repita o quê? Isso, o que você leu. O que eu li, ela falou assim, eu vou ler o leão e o cordeiro deitados lado a lado simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Daí ele fala assim, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Aí ele fala assim, é outra maneira de dizer a mesma coisa. Né? Porque normalmente, assim, né, eu não sei como é que é na ideia católica, mas o leão, ele significa lei. Né? A lei, né, o aspecto que rege as coisas, né, somente. Então, assim, um leão, né, eu não vou... O Marco quer melhor explicar essa parte aí do leão e do cordeiro, mas, assim, a ideia é o seguinte... O leão é a ideia do nosso coração, né? Um coração que é ligado a essa ideia do espírito, né, do divino. Ele é um coração forte, mas ele é forte por quê? Porque ele emana essa inocência e ele fica em equilíbrio e ele está em paz. É mais ou menos assim que eu entendo. Né, essa parte eu não... Porque é muitos símbolos que eu desconheço. Eu conheço o leão como algo ligado à justiça. Ele é aquela coisa que... O leão, que nem se tem uma carta do tarot que fala assim, o leão da lei se combate, né? Ixi, agora eu esqueci a frase. Bom, aí o que acontece com a balança? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa ideia, né, de melhorar a si mesmo, de transformar a si mesmo, né, com essa ideia do trabalho do filho, sendo como filho de Deus, a gente entra em harmonia, a gente entra em paz com esse aspecto que está sempre desordenado dentro de nós, né? Por isso que existe isso da sensação de sofrimento, por conta de que nós nunca somos sempre perversos. Ou seja, eu não vou conseguir ir muito longe para explicar esse parágrafo,
né? Mas é mais ou menos assim, ou seja, a gente não é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada é aquela que busca buscar a sua mente unificada. Quando a mente está mais ou menos unificada, nós estamos em coerência. Então, o nosso coração por si só ele se torna um pouco mais puro. Então, a nossa força, né, que seria quase a ideia, a força de um leão, ela é presente de uma forma real e autêntica. Eu vou nessa linha, porque eu não consigo ir mais longe, né? Porque isso entraria em aspectos mais esotéricos e mais complexos que eu não vou saber explicar, né? Mas é mais ou menos assim. Então, o que ele diz assim, ó? O leão e o cordeiro deitados lado a lado, né? Porque eu sei que tem esse símbolo. Existe até umas figuras que mostram o cordeiro e o leão lado a lado. Não sei muito, não conheço muita coisa. Daí ele fala assim, que simbolizam a força, né? Que é o leão. E, no caso, o cordeiro significaria a inocência, né? Aí, assim, não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz, né? Aí a ideia é aquela que vem a várias palavras, a prontidão, uma pessoa que está em prontidão, uma pessoa que é íntegra, ela está usando da sua força. Então, é como se ela usasse do seu leão, né? Mais ou menos assim, né? Então, e a ideia é da presença do Cristo interna, da presença em si, do Filho de Deus, do Espírito em si. Então, a ideia é da inocência. Vou mais ou menos aí, né? Aí ele fala assim, ó, ele dá um outro exemplo, ele fala assim, bem-aventurados os puros de coração, né? Porque verão a Deus. Que ele está dizendo que é a mesma coisa, ou seja, o cordeiro e o leão deitados lado a lado, né, simbolizam a força e a inocência. Não está em conflito, mas está em paz. Aí ele quer dizer o quê? Que uma pessoa pura de coração verá a Deus. Ele está dizendo que essa frase é a mesma coisa. Então, por isso que a ideia é essa. Uma mente unificada. Esse trabalho de buscar a ideia do espírito, de buscar essa ideia de uma mente melhor, de uma mente certa, buscar uma mente unificada, buscar esse trabalho de autoconhecimento, de melhorar a si mesmo, se tornar mais impecável, a ideia é se tornar uma pessoa com o coração mais puro. Seria nesse, né, usando de uma forma mais simples, não dando tanta simbologia, né? Daí ele fala assim, é outra maneira de dizer a mesma coisa. Ele fala assim, uma mente pura, né, conhece a verdade, né? Ele fala assim, e essa é a sua força. Por quê? Quando nós começamos a melhorar a nós mesmos e compreendermos os nossos equívocos, né, da nossa mente errada, e começamos a colocar novas coisas na nossa mente que nos levam a nos sentir em paz, significa dizer que nós conhecemos alguma coisa da verdade. Não é a verdade absoluta, mas não é mais a mesma... Não é mais ou menos assim. Tem algumas coisas que nós tínhamos crenças, que nós achávamos que era verdadeira, era capaz de morrer por aquilo ali, né? E hoje a gente viu que era um equívoco, né? E não existe ninguém e nada que vá dizer para nós, por exemplo, que aquilo não é verdade, que possa até dizer que nós estamos errados. A gente pode até aceitar o ponto de vista dela, mas a gente não vai mudar de ideia, porque nós já comprovamos a verdade daquilo. Conseguem entender? Por exemplo, né, exemplos práticos. Quando nós, antigamente, entrávamos no loop da loucurinha, da insanidade, e hoje nós usamos uma ferramenta e conseguimos sair de um loop da loucurinha e da insanidade, né? Ou seja, antigamente, se você não soubesse essa ferramenta e não usasse ela, você diria, não, isso é os meus problemas disso, meus problemas daquilo, não, eu sou louca mesmo, ah, isso é por causa do mundo, ou por causa do fulano, ou por causa do ciclano. Para você, isso era a sua realidade, isso era a sua verdade, né? Para nós aqui, não é? Quando a gente entendeu que o problema é a mente errada e passou a buscar a ideia da mente certa, ninguém mais tira essa informação, né? A gente pode não conseguir ou não fazer, mas a gente já entendeu que daquele jeito estava errado. Conseguiram entender o que eu quis dizer com relação à verdade? Quando ele fala assim, ó, uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Então é isso. Aí ele fala assim, ela não confunde destruição com inocência, porque associa inocência com força, não com fraqueza.
conseguiram entender o que mais ou menos é dentro da linha do que eu quis dizer. Ou seja, a gente temos que aprender ainda a entender algumas palavras. Por exemplo, o que é força? Né? A gente pensa que força, né, é algo que causa impacto. Não, e força aqui é aquilo que nos move. Né? Aquilo que nos alimenta. Essa força do espírito. Seria nessa ideia. Né? Então, a gente tem que entender isso. Que força, né? Daí, aqui no caso, eu penso que ele representou como um leão, né? Porque a gente diz que leão é o rei da floresta, não sei o quê, né? Ele sempre foi algum símbolo, né? E também, quando um leão ruge, se ouve a distâncias, né? Então, é mais ou menos essa ideia. Aí ele está dizendo aqui, ó, aí ele fala assim, uma mente pura conhece a verdade. O que é uma mente pura? Uma mente que busca essa ideia da mente unificada. Então, quanto mais a gente for buscando essa ideia da mente unificada, mais pura será a nossa mente. E a gente tem que entender que pura aqui também temos que entender a palavra pura. Tá? E a gente ainda pensa que pura tem asas. Não, pura é uma mente coerente. Que na hora certa diz o certo, faz o certo. Né? Ela tem a boa ideia do que está acontecendo. A percepção dela, né, não tem as projeções. Ela está aberta, coração, né, tudo em si funcionando, né, no sentido do espírito. Então, ela está pura ali. Ela está vendo a realidade dos fatos. Né? Então, até mesmo para ver a sua não pureza insana. Né? Mas é diferente a forma que vê. Essa mente ela não julga, ela não se sente culpada, ela é pura. Ela está olhando exatamente o que ela tem que olhar para poder usar da misericórdia e pedir o perdão sobre isso. É meio a isso que eu entendo, tá? Nessa conversa que a gente está tendo aqui, que esse parágrafo é meio difícil de eu explicar e de eu entender também. Eu nem sei se eu estou entendendo, né? Mas é mais ou menos assim na ideia. Né? Trazendo para o texto, essa mente pura, ela conhece a verdade. Porque trazendo para o conceito do livro, Sim. que conhecimento é a verdade, né? E percepção é a dualidade, não é assim? Poderia dizer assim. A gente não consegue perceber de forma unificada. Né? Isso. Mas assim, é que assim, porque tem a percepção e a projeção. A percepção, a princípio, eu entendo que é a ideia dos 5 sentidos, mas o nosso grave problema é a projeção, que daí passa pelos, né? É como se fosse um segundo departamento, aí ele cataloga a projeção, né? Que aí perdeu a pureza da mente. A projeção em si, né? Se só a projeção, quando através de uma mente unificada, ela é uma mente pura. Então, ela está vendo realmente o que está acontecendo, né? Percebendo as coisas, né? Mas agora, quando começa a conversar, né? Como diz aqui... Sara, para ajudar mais no clareamento aí, esse leão aqui, segundo o que eu tenho, ele também representa a força interior. Sim. Entendeu? A capacidade de superar desafios. Para ajudar no conceito. É que aqui a gente teria que falar da simbologia do que seria um leão, né? Então, assim, eu não sei muita coisa, né? Tenho as minhas próprias convicções, mas dentro de uma ideia cristã seria nessa ideia, né? Acho que até... Agora eu lembrei dos cristãos que eram comidos pelos leões. Eu não sei por que eu me lembrei isso agora, né? Porque é mais ou menos isso, não tinha força, né? Eles não eram, talvez não fossem muito cristãos. Né? Então é isso, né? Então é isso a ideia que veio, né? Que o leão representa isso, né? Mas é bem a ideia da força interior, né? Eu penso que o leão ele está muito ligado na ideia do coração mesmo, né? Num coração puro, né? É a ideia do leão, né? Ou seja, é um leão com coração puro, né? Como a ideia é quase que o leão e o cordeiro integrados, por isso que vivem em paz, entendeu? Um leão e um coração, um cordeiro. É uma coisa meio assim que vem né? A ideia é essa. Hoje a viagem está longa.
E eu paro por aqui, porque eu não Tá consigo ótimo. mais. Né? Pode ser até que, né? Eu até vou, de repente, até podemos conversar. Eu vou sugerir isso para a nossa conversa do dia 17, porque vai falar disso. Né? Eu vou falar para o meu digníssimo. Aí a gente vai falar sobre o Natal, né? E simbologia provavelmente do Natal, vai ser ótimo falar disso. Tá bom, gente? Então, eu espero que hoje tenha rendido. Hoje foi diferente, né? É bom que cada vez que a gente estuda, sempre um dia diferente do outro. Parece que né, cada coisa... Né? Eu posso falar, Sara? Pode falar, Kátia. Eu quero ser grata pela oportunidade, né? E dizer para vocês, assim, que é muito bom estar aqui nesse lugar, sem saber de nada. É maravilhoso. E como? E ninguém sabe nada. Não. O dia que eu comecei a aceitar um pouco mais isso dentro de mim, ficou bem mais fácil. Que eu não sei nada. Né? Lógico que o fato, eu não sei nada, mas aí também não quer dizer que eu não vá buscar saber. Né? No sentido assim, né? Mas me aceitar de que tem horas em que eu não sei. Então, tá tudo bem. Né? Convido as meninas nas outras, né, Sara? Mas isso é com o tempo. A gente vai sabe lá, daqui a 1 ano, 2 anos, como é que vai estar? Vai estar tudo diferente ainda. Mais diferente ainda. Mas muita gente acompanha depois que vai para o YouTube, né? Sim. É a minha esperança. É por causa também do horário, né, Sara? Né? Não, mas eu achei que assim ia ser bom e eu acho que está sendo bom assim mesmo. Menorzinho assimila mais. Com certeza. Tá bom, gente? Então, um grande abraço e alguns a gente vê. Um grande a gente vê domingo e outros a gente vê terça-feira. Um grande abraço. Bom final de semana a todas. Gratidão.